Olá, meu nome é Júnia de Souza Silva, sou mestre em Desenvolvimento Econômico pela Unimontes. Eu vou apresentar um pouco do artigo aprovado, que foi a Análise de Gestão Pública de Investimento Social, um estudo do Estado de Minas Gerais no período de 2018 ao período de 2022. Basicamente, na nossa introdução, a gente veio mostrar um pouco da relevância que os municípios têm na Constituição Federal de 88. E ela descreve que, por esses municípios estar mais próximo dos cidadãos, ele consegue, em tese, suprir as necessidades locais desses cidadãos e fazer uma melhor aplicação voltada para o social junto a eles. Como problema de pesquisa, esse artigo definiu que verificar, se os investimentos governamentais no âmbito social do Estado de Minas Gerais no período de 2018 a 2022 são suficientes para suprir as necessidades sociais desses cidadãos. O objetivo definido nessa pesquisa foi verificar, através de um índice social, se os investimentos governamentais no Estado de Minas Gerais suprem as necessidades locais, analisando os indicadores sociais de saúde, educação, habitação, assistência social e cidadania, difusão cultural, esporte e lazer, infraestrutura e apoio ao trabalho. A metodologia aplicada nesse trabalho consistiu numa pesquisa documental exploratória com o uso de estatística descritiva e a construção de um índice social com base nos 8 indicadores retirados da base do Índice Mineiro de Responsabilidade Social. Após essa retirada desses dados, nessa base primária, a gente fez uma aplicação de uma análise fatorial pelo método Varimax. Houve a necessidade da padronização desses 8 indicadores, com uma média que deu o resultado entre 0 a 1. A análise fatorial consistiu em verificar os fatores de maior relevância dentro do modelo, ou seja, verificar quais foram os fatores que corresponderam com um resultado maior ou igual a 0, e esses foram considerados para o modelo. Foi considerado também o percentual de variância explicada dentro do modelo, ou seja, quanto que essas variáveis conseguem explicar o modelo, o índice social, e foi considerado também o percentual de variância acumulada do modelo, que é o percentual de explicação acumulado de todos os fatores que deram um grande grau de significância. A gente conseguiu verificar que no período de 2018 ao período de 2022, o fator de explicação, o grau de explicação foi sempre maior do que 70%, ou seja, há um grande grau de explicação desses indicadores escolhidos dentro do modelo de aplicação. A metodologia também consistiu depois dessa rodagem no sistema econométrico, uma verificação, um cálculo dessa fórmula, colocado todos os possíveis indicadores dentro dessa fórmula, onde o P é o número de fatores utilizados, o FIGE é o J-ésimo score da análise fatorial do 1º município mineiro. Essa soma é justamente o somatório das variâncias explicadas pelo P fatores extraídos, e essa divisão indica a participação relativa do fator J, ou seja, do município, na devida explicação de variância total apresentada. Após isso, houve uma nova necessidade de padronização do modelo, uma vez que os scores apresentados poderiam dar positivos ou negativos. E o índice, a gente sabe que nenhum índice apresenta grau negativo. Depois, essa padronização ela foi feita através dessa fórmula FIGE, que significa o FIGE é o município que eu estou querendo fazer a verificação, menos o mínimo do município daquele ano, de qualquer município, X município daquele ano, sobre o fator máximo do município escolhido para aquele ano, menos o fator mínimo do município. Após isso, a gente faz a aplicação nessa segunda fórmula,
que já é o indicador do município sobre o indicador máximo. E aí a gente tem a padronização e a gente tem o índice final social. Houve também a necessidade de fazer uma classificação, para melhor visualização também, né? A gente fez uma classificação tanto numérica quanto uma classificação em escala de cores. E foram dividindo essa aplicação social em 4 escalas, sendo a primeira crítica, a segunda alerta, a terceira aceitável e a quarta ideal. E na escala de cores, a primeira crítica foi representada pela escala cinza, a segunda alerta representada pela coloração vermelha, a terceira aceitável apresentada pela coloração amarela e a aplicação social ideal apresentada pela escala verde. A gente conseguiu verificar que no ano de 2018 houveram, né, muitos municípios críticos e alertas. Já no nível aceitável e ideal, a gente conseguiu verificar que só 27 municípios ficaram nessas escalas aí, entre o aceitável e o ideal. Passando para o ano seguinte, 2019, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário. Alterando um pouco, ou seja, aumentando um pouco os municípios que foram considerados aceitáveis e em 4 municípios apenas aceitavam um índice social, ou seja, de aplicação de investimento governamental definido na escala como ideal. Em 2020, o cenário não foi muito diferente. Nós temos aí mais municípios no estado de alerta para essa aplicação. Houve uma diminuição dos municípios na escala crítica, porém há um aumento de municípios na escala ideal e aceitável. Já no ano de 2021, ficou muito parecido com o ano anterior no que se refere a investimento social governamental no estado de Minas, né? Não houve muita alteração, a gente consegue perceber que mesmo após a Covid, os cenários, a Covid que aconteceu em 2020, né? Os cenários, eles meio que se repetem no decorrer dos anos. E no último período de análise, a gente também conseguiu verificar que houve um aumento, na verdade, né, de índices críticos e alertas e uma diminuição de um índice social aplicável no aceitável e ideal. Como conclusão, a gente consegue verificar que os resultados mais baixos foram do período de 2022 e que esses resultados apresentam aplicações públicas totalmente insatisfatórias, mesmo antes da Covid-19, no decorrer do tempo, podendo representar as políticas públicas recessivas ou crises econômicas substanciais. De todo modo, a gente ressalta que os resultados apresentados podem ou não ocorrer com a extensão territorial alterada, como, por exemplo, quando a gente faz uma análise apenas de uma região intermediária, de uma mesorregião ou de uma região imediata. Com isso, eu concluo essa apresentação e muito obrigada.